Galera, temos aqui um corte da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá. Do lado do Flamengo também as contas do grupo estão perigosas, né? O Flamengo precisa vencer a LDU também para poder respirar com mais calma na Libertadores. Pedro Henrique Torre, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, Jailson, também o Marra tá por aí, abraços, beijos, enfim, estamos aqui, Ninho do Urubu. Flamengo treina à tarde nesta quarta-feira para a preparação, o apronto final para esse jogo importantíssimo que vai ter contra a LDU nesta quinta-feira, transmissão ESPN, 21h30, um jogo muito importante que o Flamengo tem pela frente, porque precisa vencer. De qualquer maneira, não tem como fugir disso, precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença, porque aí alcança a LDU no grupo e aí ultrapassa no saldo de gols. Então fica uma situação não tão tranquila, não dá para dizer tranquila, né? Mas encaminha um pouco mais. Tem problemas para essa partida. O Alan teve um problema muscular, né, no jogo contra o Bahia, saiu no primeiro tempo. Aí o Pulgar também teve um problema, também acabou desfalcando a equipe, então fica fora desse confronto. Estão com lesões leves musculares, mas devem ficar fora por mais um tempo. O Flamengo tem que vencer, como eu disse, tem que se preocupar com o saldo de gols também, mas o Alexandre conversou com a gente ontem, aqui no Ninho do Urubu, ele falou, não adianta se preocupar com o segundo gol se você não fez nem o primeiro. Então a gente acompanha um pouquinho do Alexandre falando sobre essa questão de saldo de gols. Sabemos a importância também do saldo de gol, porém vamos pensar primeiro no primeiro gol para depois pensar no segundo. É realmente um jogo decisivo, porque caso a gente tenha uma derrota, seria quase impossível passar para a próxima fase. Tá então, né, pessoal? O Alexandro claramente deixou transparecer aí que o grupo sabe o tamanho da partida, vai ter muita ansiedade nesse Flamengo e LDU, nesse confronto de quinta-feira, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, porque a ansiedade cobrou demais contra o Central Córdoba naquela derrota de 2-1 no Maracanã. O Flamengo vai ter que gerenciar os seus nervos nesse jogo importantíssimo contra a LDU. Não tem jeito, é o jogo do ano até agora. Bruno, Mário. F-Show, Carlos Santa Cruz, Zona Oeste. O melhor programa esportivo que tem na parte da tarde. F-Show é top. A pergunta que eu queria fazer aí era, Pedro Ivo, né, que sempre critica o Mengão. Verdade. Se a obrigação do Flamengo sempre jogar ganhar devido ao elenco, igual vocês estão falando também que é obrigação do Botafogo ganhar do Estudiantes, obrigação do Botafogo ganhar também. Então, se a obrigação do Flamengo ganhar é a obrigação do Botafogo ganhar, então é a obrigação de todo mundo perder quando joga contra o Flamengo. Amanhã amigão. Amanhã é obrigação o Flamengo ganhar, cara. Se não ganhar, tá fora da Libertadores e daí fica marcado por todo sempre, né? Como vexame, né? Como que um time que tem um orçamento, um clube que tem um orçamento, que tem um Flamengo, fica fora na quinta rodada de fase de grupos de Libertadores, o elenco mais caro sul-americano. Não existe isso, cara. É obrigação, sim, na minha opinião, Flamengo vencer amanhã a LDU. Não venceu os outros jogos, então amanhã é obrigação, sim. É isso aí. É obrigação? Todo mundo perder? Já o Pedro vai responder. Entendi. Legal. Poxa, essa análise de vocês aí, Não entendeu mesmo. não sei não, hein? Vamos pra cima. Mengão amanhã vai golear, meu irmão. Não tem jeito. E Botafogo vai pipocar. Valeu? Tamo junto, forte. Aí, ele fala, ele se contradiz, né? Não é obrigação ganhar, mas daí ele fala que o Flamengo vai golear. Abraço. Não entendi. E aí, Pedro? Tupiram você aí, Pedro. Agora. Tupiram. Quando a gente fala assim, o Fluminense hoje tem obrigação de ganhar do União Espanhola, a gente não está falando que o União Espanhola tem obrigação de perder, não. O União Espanhola vai entrar para tentar resistir. Inclusive, seria de muito valor caso ele conseguisse resistir. É que o time, quando é muito superior, ele tem que vencer. E ele falou que o Mengão amanhã vai atropelar. Tá precisando. Não tá bem na Libertadores, não. E E amanhã tá nós quase vamos falar. tornando.
Obrigação do Flamengo é se classificar na Libertadores. E amanhã pelo muito... que investe, pelo grupo que tem. Amanhã tem Sabe, estreia. pelo time Exatamente. Muito de Flamengo aqui no F-Show. Vamos falar de Flamengo amanhã? Concordo. E vamos falar agora de Bahia. Pablo Sanches, técnico da LDU. Olha só o que ele falou do confronto contra o Mengão. Se liga. Es la que en este partido va a mandar. Y entiendo que, como decía antes, Flamengo va a tener que asumir algunos riesgos. Ya no le sirve ni siquiera el empate, o le serviría, el empate lo haría no depender de sí mismo. Hoy Flamengo, así como uno lo ve explicado, depende de sí mismo. Si le va bien los dos resultados, va a clasificar. Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado, un equipo muchísimo respeto, creemos que se nos va a venir con todo. Entonces nosotros, si somos inteligentes, podemos sacar nuestros beneficios. Se você não entendeu o que o técnico da LDU falou, vou traduzir para você aqui e vou trazer tudo que ele falou na entrevista coletiva desta quarta-feira, tá bom, galera? Fica comigo até o final, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu? Técnico da LDU joga pressão para cima do Flamengo, obrigação de vencer. Olha só o que ele falou, hein? Pablo Sanches acredita que time brasileiro poderá sentir nervosismo diante da obrigação de vencer no Maracanã nesta quinta-feira para seguir vivo na Conmebol Libertadores. Conhecemos bem o Flamengo, sempre jogam para ganhar, mas agora com a situação do grupo é uma obrigação. Disse ele, hein? Estamos falando de uma equipe de muita qualidade, de muito talento e experiência, mas entendemos que, se em algum momento o resultado não for favorável, podem entrar em um certo nervosismo, comentou Pablo Sanches em entrevista coletiva nesta quarta-feira. Se o Flamengo fazer um gol rápido, aí muda a história, né? Aí ele continua, galera. É um time que respeitamos como todos os outros, obviamente, mas claramente tem um potencial diferente. A gente vê isso porque quando um jogador sai e o outro entra, não sabemos quem é melhor. Um elenco de 40 jogadores do mesmo nível. Ele exagerou aqui um pouco, né? Mas tudo bem. Isso permite que ele seja muito competitivo e basicamente um time muito cuidadoso. É isso que precisamos saber quando formos jogar contra essa equipe. Flamengo sempre pressiona, sempre, comentou o treinador. Continua, galera, tem mais um trecho aqui, ó. Muita responsabilidade com tudo que envolve enfrentar um time como o Flamengo e com a obrigação que ele tem de conseguir um bom resultado e não correr risco de ser eliminado. Entendo que a diferença basicamente se resume à obrigação. Acho que a palavra obrigação é a que vai ditar este jogo. O adversário vai ter que correr alguns riscos e abrirá espaços em campo. Nós, por sermos inteligentes, podemos tirar proveito disso, disse Pablo Sanches. Aí, galera, tudo que ele falou tá aqui, ó, né? Resumido para vocês, tá bom? Cara, o Flamengo tem que ser inteligente. Se ele vai ser inteligente, né? Vai aproveitar os espaços que o Flamengo vai deixar. O Flamengo também tem que ser inteligente e não deixar tantos espaços, atacar com inteligência. O jogo tem 90 minutos, cara. O Flamengo é muito forte, o Flamengo tem muita técnica, tática, taticamente é muito bom, só tem que encarar a Libertadores como primordial, como o jogo mais importante do ano. Esse jogo é o jogo mais importante do ano até aqui. É isso que eles têm que pôr na cabeça e jogar como se fosse uma Copa do Mundo. Encarar com responsabilidade, sem salto alto, sem achar que vai fazer gol a hora que quer e esnobar o adversário. Tem que respeitar o adversário e na hora que pintar a oportunidade, na hora que o jogador estiver na cara do gol, tem que fazer, cara. Não pode ficar finalizando, desperdiçando chances, não pode ficar finalizando para fora como eles vêm fazendo toda vez, né? É isso que eu acho, galera. Muito obrigado a todos. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Saudações. Fui!